Amém, irmãos? Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Sei que vocês podem tomar assento, em nome de Jesus. Parabenizar aqui, o nosso pastor Nilson Melo de Oliveira Paz. Que Deus venha estar abençoando. Aqui não é demagogia, da nossa parte. Se não fosse assim, a gente não falaria. Mas ele é uma pessoa extremamente especial nas nossas vidas, creio que de todos nós. E também da minha família, Que quando viemos para aqui, para essa igreja, para esse templo, a gente procurando algum local, eu ainda não conhecia essa igreja, conhecia de um tempo atrás, mas nunca tinha vindo congregar, nem mesmo visitar. Aí a diaconisa Simone, que era da nossa antiga igreja, disse, vamos lá. Então eu vim para avaliar, e eu digo que eu não escolhi essa igreja, é a igreja que nos escolheu, a mim e a minha família. Essa igreja, todos nós, também a pessoa do pastor, do presbítero Edinaldo e todos os demais, creio eu que ele que nos acolheu e que nos escolheu. Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos ser bem sucintos, um pouco rápidos, como pediu o presbítero Edinaldo, ser bem sucinto. Mas temos que falar algumas coisas da parte de Deus, da palavra do Senhor, para a pessoa do pastor, dessa liderança tão especial, que o pastor é a pessoa que Deus colocou para nos guiar. Assim como foi lido aqui na leitura, que foi aberta à noite aqui, pelo presbítero Edinaldo, ele leu em Hebreus, capítulo 13, o versículo 7 e o 17, se eu não me engano, que fala que obedecei, aos vossos guias espirituais, obedecei aos vossos pastores, aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm, irmãos, um contato assim, de mais proximidade com o Senhor, de mais experiência, que tem muito ao que nos ensinar, pessoas que nós temos que nos espelhar, pessoas que nós temos que aprender. Eu creio que eu estou aprendendo muito, eu tenho aprendido muito nesse período que eu estou aqui, pouco mais de 2 anos, 2023, 2024, é um pouco mais de 2 anos, tenho aprendido bastante, irmãos. O nosso pastor Nilson, ele é um pouco rígido, como todos sabemos, é exigente, é perfeccionista, observador, qualquer besteirinha. Tem coisa que eu nem vejo, ele vê essa caixa aqui, tem isso aqui nessa caixa. Como é que ele viu isso aí? Mas ele é perfeccionista, assim, tem a visão de águia, que não eu falei hoje. Você nem que foi que ele olhou para assim e viu, diga, pastor tem a visão de águia. Parece que ele olha assim, parece que vai sair vendo tudo. Detalhezinho. Mas isso é uma característica boa que nós temos que aprender isso com ele. Um homem de oração, um homem de buscar a Deus, que conclama a igreja a orar, chama para a oração, chama realmente para estar junto do Senhor. E são essas pessoas que Deus tem colocado em nosso meio, na nossa frente. Hoje, segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor. Creio eu que nesse Brasilzão afora por aí, nesse momento agora também está sendo comemorado. Vários pastores estão recebendo homenagens, porque diz a Bíblia Sagrada que nós temos que honrar essas pessoas. Vamos ver aqui alguns versículos, até que o apóstolo Paulo disse, honrai, comemorai, saudai e orai por essas pessoas que estão em nossa liderança, porque além de tudo é um chamado que o Senhor deu para muitas pessoas. Esse dia, irmão, dia do pastor, como eu falei, é comemorado no 2º domingo de junho. Não se sabe ao certo como começou esse dia, como é que foi definido que esse dia seria o dia do pastor, assim como tem o dia das mães, dia do pai, dia das mulheres, tem o dia do pastor. Essa data, assim, historicamente, a primeira referência que nós temos a ela foi na 40ª Convenção Batista Brasileira, que aconteceu em 1957. Então, essa convenção da Igreja Batista, nesse ano, na 40ª Convenção, foi definido que o 2º dia de junho seria comemoração ao Dia do Pastor, em 1957, numa convenção da Igreja Batista. Então, é a primeira vez que nós temos esse plano histórico desse dia. Nós não sabemos por que exatamente ficou nessa data. Devido à história, não tem assim algo escrito porque tem essa data apenas que foi definida. E também é uma lei brasileira. Sabiam disso? Que o Lula, ele instituiu essa lei em 13 de setembro de 2024. No ano passado foi definido por uma lei federal que esse dia seria o dia do pastor. Inclusive eu estou até aqui com a lei, caso você tenha curiosidade, é a lei 14.000
970/24, que diz assim, ó: o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. É instituído, artigo 1º, é instituído o Dia Nacional da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico, a ser celebrado anualmente no segundo domingo do mês de junho. Então, Luiz Inácio Lula da Silva é quem assinou, quem outorgou essa lei. Interessante que essa lei começa com a pastora. Na lei não é dia do pastor. A lei diz assim, ó, é comemorado o dia da pastora evangélica e do pastor evangélico. Não sei por que colocaram a pastora na frente, mas a lei está dizendo isso, né? Amém? Do Lula é esperado, veio dele nessa lei, mas não é que ele criou, já havia essa comemoração desde 1957, já havia, ele apenas sancionou a lei, talvez alguém que pediu, creio que não foi ele, né? Mas assim, ele só assinou, algum deputado que levou isso até lá, amém? Mas vamos, irmãos, ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, sentado mesmo como nós estamos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, glória a Deus. Vamos, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu estou ali vendo o horário, vamos ser sucintos e breves, mas nós temos algumas coisas a falar sobre essa data, amém? E sobre a pessoa do pastor, glória a Deus. Sentado como nós estamos, diz aqui, irmãos, na palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, vocês sabem que no livro de Apocalipse ele começa com 7 igrejas que são escritas, as 7 igrejas da Ásia. João, ele ali preso na ilha de Patmos, ele estava ali preso em cadeias, algemas, não eram algemas físicas, mas estava ali preso em uma ilha, e ali o Senhor Jesus apareceu para ele e revelou muitas coisas, revelou o livro de Apocalipse, mas começou com o quê? Com 7 cartas, que foram escritas às 7 igrejas de 7 cidades. E, irmãos, a cada igreja que era escrita a carta, como começava a carta? Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, de Pérgamo. Então, a cada igreja dessa, era escrita uma carta ao anjo da igreja. E quem era esse anjo da igreja? Segundo os teólogos, segundo os estudos, não era um anjo imaterial que estava aqui, mas o anjo de cada igreja era o pastor, a liderança local daquela igreja. Então você vê que a importância que o Senhor Jesus dava a essa pessoa da liderança, chamava de estrela e anjo da igreja. E a eles eram direcionados as cartas, para que através daí fosse direcionada para toda a igreja. Então você vê que o Senhor Jesus ele tem essa preocupação de muitas coisas, irmãos. Ele vai passar para a liderança, para o pastor, para que depois fossem distribuídas para as pessoas. Você vê que o Senhor Jesus diz para João: ó João, eu tenho as 7 estrelas na minha mão direita, que são o quê? Os 7 pastores, os 7 anjos. Então, irmão, o pastor está na mão direita do Senhor Jesus. Sabemos que tem pastores e pastores. Foi dito hoje aqui na escola bíblica dominical, caso você veio, que hoje em dia está meio que banalizado. A pessoa do pastor, a figura do pastor, a figura pastoral, está meio que banalizado. Hoje em dia existem piadas, está meio que em descrédito. Concordam comigo? Muitos pastores, assim, devido a tanta polêmica que está acontecendo, que muitas vezes cai em descrédito essa figura do pastor. Mas o Senhor Jesus, irmão, ele tem os verdadeiros que são dele. Ele tem aquele remanescente, ele tem aquele pastor que realmente tem o chamado do Senhor. Conforme diz lá em Éfesos, capítulo 4, versículo 11, que diz que ele chamou uns para apóstolos, outros para mestres, e outros para doutores, outros para pastores. Então o Senhor Jesus, ele tem chamado pessoas para ser pastor. É um chamado do Senhor. E quando é um chamado de Deus, irmãos, aquela pessoa ali vai fazer tudo de acordo com a obra do Senhor. Amém?
Então, os pastores estão na mão direita do Senhor, essa figura tão importante. E esse chamado, irmãos, é uma característica fundamental que todos têm que ter, que é um coração sensível, uma sensibilidade no coração, um compromisso com a palavra. Todo pastor ele vai ter um compromisso com a palavra do Senhor. Pastor Nilson tem amor pelas almas. Quando você vê lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, inclusive está até ali, ó, ali está o 16. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com ciência e com inteligência. Jeremias. O que é ciência? É sabedoria. Que aí falou ciência, mas a palavra seria sabedoria. Apacentarão com sabedoria o povo de Deus. Irmãos, assim, muitas vezes ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem os seus defeitos, nós somos seres humanos, temos as nossas virtudes, também temos. Mas apesar, irmãos, de às vezes alguém achar o pastor Enilson muito rígido, muito, assim, vamos supor, que para mim é uma coisa boa, né? Mas para alguns pode achar muito rígido, muito assim, exigente, perfeccionista. Mas uma coisa que ninguém nega é que ele é um homem de Deus. Isso eu nunca vi ninguém dizer. Que a gente escuta, olha, pai, o pastor Enilson é assim, rapaz, aquilo ali eu não concordei com ele. Às vezes eu escuto assim, aquilo ali que ele fez eu não concordei. Apesar que ele é um homem de Deus. Todas as pessoas que eu converso, que falam comigo, sempre diz isso. Ninguém nunca nega essa realidade na vida do pastor Enilson. É diferente. Assim, não é para levantar ego de ninguém aqui não, né? Não é demagogia. Para orar mais, amém? É uma característica dele. Desafios atuais do pastor. Hebreus 13, 17. Muitas pessoas estão esquecendo, né? Temos aí a igreja do desigrejado. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um movimento já um pouco antigo, já tem um certo tempo. Que são pessoas que espalham pela internet que não é necessário ter uma liderança espiritual. Que a pessoa pode servir a Deus sozinho em sua casa. Porém, isso é uma mentira do diabo, irmãos. Deus, ele instituiu a igreja instituição e a igreja de Cristo, para que nós estivéssemos congregando, fazendo ali a Santa Ceia, batismo. Ontem foi um dia lindo, né? Quem foi ontem lá viu a maravilha. Daqui 3 pessoas nossas aqui que foram batizadas, né? O irmão Otávio, o irmão João está ali. E a outra irmã, que eu até esqueci o nome dela, mas ela está ali. Stephanie, né? Ana Luísa, Stephanie e a outra, a irmã dela. Não é isso? Ou não? Ana Luísa. Então, irmão, foi uma maravilha. As pessoas choraram, se emocionaram. Eu me emocionei particularmente de ver ali os irmãos que a gente vê nascer desde pequeno e chega lá a se batizar. É uma maravilha. A pessoa chora, se alegra. Mas por quê? Porque tem alguém instruindo. Não só o pastor, mas uma equipe que está ali. Porque o pastor ele não trabalha só, né? O pastor ele tem que trabalhar com a equipe, conjuntamente com ele. Abra para mim, por favor, para a gente adiantar. Assim como tem desafios atuais, esses desafios atuais que o pastor tem, ele vai ser ajudado com toda a igreja, porque ninguém trabalha só. Muitas vezes há o cansaço físico e o mental. Muitas vezes há o cansaço, né? Não só dele, mas da família dele. Está ali a esposa, está os meninos sempre aqui. Há o cansaço físico, mental. A pessoa às vezes está assim, puxado demais. Então é necessário ter um apoio da igreja, não só de obreiros, não, da igreja em peso. Está apoiando, está nos trabalhos, está orando uma palavra amiga, uma oração. Igreja, não é só o pastor que tem deveres. A igreja também tem deveres para com o pastor. Abram comigo aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a 13. Vamos ver o que é que diz aqui sobre os pastores. 1 Tessalonicenses, irmãos. Vou procurar ser rápido, mas eu tenho que ler essas passagens aqui, amém? 1 Tessalonicenses, se alguém achar pode ler, 12 e 13. Capítulo 5, versículo 12 e 13. Veja, irmãos, veja o que é que a Bíblia Sagrada diz sobre o que é que a igreja, qual é o papel da igreja
com a liderança. Versículo 12. Rogo-vos que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. Aquele que nos admoesta, aquele que nos corrige, aquele que nos chama a orar, aqueles que coloca trabalho para a gente fazer, é orar de madrugada, é orar de noite, é estar aqui, está nos trabalhos. Temos que fazer o que, irmãos? Diz a palavra do Senhor. Aceitar com apreço. Ter um grande apreço por essas pessoas. E que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, ter máxima consideração com aquele que nos presidem, amém? Glória a Deus. Isso aqui não é para exaltar o homem, não. É a palavra do Senhor que está dizendo. E depois dele, como ele diz, virá outro. Temos que tratar com a mesma consideração, com o mesmo apreço, com a mesma maneira. A pessoa da liderança. Não é porque é o pastor Enilson, a pessoa do Enilson. É a posição, é a da liderança. Quando vier outro, tratar da mesma forma. Concordam comigo, irmãos? Em nome de Jesus. Orar também pelas nossas lideranças, porque às vezes, irmãos, acontece muito isso. Muitas vezes a igreja, a membresia, só espera que seja orado sobre ela, né? Eu vou lá para orarem por mim. O pastor está lá no púlpito, vai orar por mim. E qual é o nosso papel dentro desse papel de orar? Efésios 6,19, abra aí, por favor. O que é que a igreja deve fazer em questão a orar pelos pastores? Efésios 6,19. Glória a Deus. Quem achar pode ler. Quem achar pode ler. Aliás, leia do 18 também. No abrir da minha boca, a palavra. Glória a Deus. Irmãos, veja aqui o sentido dessa palavra, o mistério que está nessa palavra aqui. O apóstolo Paulo, que foi aquele que Deus revelou o evangelho para ele. O apóstolo Paulo disse que o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem nenhum. Ele não aprendeu com os apóstolos, ele não aprendeu com Pedro, nem com João, nem com Tiago. Ele foi revelado pelo próprio Senhor Jesus, o evangelho que ele pregava. E ele diz, olha, a igreja, ele fala para a igreja. Orai por mim, para quê? Para que quando eu abrir a boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o ministério do evangelho. Ele diz assim, vocês têm que orar por mim, para quando eu for falar, quando eu for pregar, eu venha pregar a palavra do Senhor e fazer conhecido o mistério do evangelho. Ele, irmão, que era um homem que foi revelado, ele pede para a igreja orar por ele. Então, qual é o nosso papel como oração? Orar pelo pastor Enilson, para Deus estar dando mais alimento para nós, para que eles tenham mais palavra, que ele tenha mais afinco, mais intrepidez no seu falar, mais coragem, mais direção de Deus. A igreja tem que estar orando pela liderança, e não o contrário apenas. Não só a liderança orar pelo pastor, mas o contrário também. É quem diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos estar agradecendo ao Senhor por esse dia tão maravilhoso que é o dia do pastor. E também não podemos esquecer de falar sobre o pastor dos pastores. Glória a Deus. Enquanto estamos na terra aqui, temos a liderança espiritual, temos alguém para nos orientar. Mas todos os pastores e todos nós também temos aquele que está acima de todos os pastores. Quem é esse? É o mestre dos mestres. Glória a Deus. Aquele que diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Então nunca podemos esquecer que nós temos um pastor. Temos o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus. Ele que nos deu, irmãos, a vida para nos salvar. O Senhor Jesus, ele fez o seu sacrifício, que foi morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o Cordeiro que o Senhor Jesus permitiu que nascesse sobre a terra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o pastor dos pastores.
E Ele está aqui nessa noite, irmãos, para nos curar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, amém? Para nos consertar, e olhando por cada um de nós, para receber a nossa adoração também, para que nós possamos entregar ao Senhor Jesus a verdadeira adoração. Então, caso você veio essa noite aqui, irmãos, e você, de algum motivo, você está fraco, você está meio enfraquecido espiritualmente, ou você nunca aceitou o Senhor Jesus, ou você já aceitou Jesus, mas por algum motivo ou outro você está um pouco afastado, ou está sentindo que você não está bem nos caminhos do Senhor, hoje é noite de oportunidade para que você possa retornar aos caminhos do Senhor, amém? Então vamos estar colocando em prática aqui, irmãos, a nossa oração pelo pastor, amém? Vamos estar aqui convidando o pastor Enilson e a sua família, a pastora Graziela, que hoje também é dia da pastora também, viu, irmãos? A lei é os dois, é dia do pastor e da pastora. Amém? Cadê os filhos também? Vamos estar orando pela família, amém? Cadê os filhos? Como? Virar para lá. Eu não sei. Vamos estar ficando em pé, irmãos. Estenda a mão para cá. Vamos como igreja. Vamos estar agradecendo a Deus por esse casal, por essa família, pelos filhos. Porque tem sido bênção em nossa vida, tem sido um presente para nós aqui, amém? Tem sido realmente homem de Deus para nos orientar, nos disciplinar, nos corrigir e nos colocar no caminho do Senhor. Estenda a mão para cá. Então, o obreiro ali já disse, ao joelho, então vamos ajoelhar. Estenda as mãos para cá. Cadê os obreiros aqui para estar abençoando esse casal? Cadê os obreiros? Vamos estar abençoando esse casal, agradecendo a Deus. O irmão Davidson está orando aqui também. Vamos estar orando por esse casal. Vamos estar aqui passando por o diácono Davidson, está orando por esse casal, amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Querido e amado Deus, nós te louvamos ao Senhor pela vida, ó Pai, dos nossos pastores, pastor Edilson, missionária Graciela. Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa família, pelos teus filhos, Tiago, André. Meu Deus, que tem aqui, Pai, suportado esta obra, que não tem sido fácil, mas nós louvamos ao Senhor, Pai, pela vida desse casal, pela vida dessa família. Que o Senhor possa, Pai, continuar, Senhor, fortalecendo, dando vigor, visão espiritual, Pai, força espiritual, Pai, para que eles continuem nessa caminhada. O Senhor, Pai, conhece o coração do teu filho, sabe, ó Deus, o que ele tem, Pai, passado, ó Pai, noites, ó Senhor, muitas vezes chorando, clamando ao Senhor, Pai, pela vida da tua igreja. Ó meu Pai, que o Senhor nesta noite, ó Pai, possa renovar as forças dos teus filhos, que o Senhor possa, ó Pai, dar visão espiritual para eles, e que eles possam, Pai, continuar, Senhor, aleluia, neste vigor, ó Pai, pelejando, ó Pai, pela tua vida, ó Deus, pela vida da tua família. Meu Deus, ó Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor possa prosperar a cada dia na tua vida, ó Pai, financeira, na tua vida, ó Deus, espiritual. Meu Deus, que o trabalho, ele não possa ser pesado, mas que possa, Deus, continuar, ó Deus, alegrando a cada dia na tua presença. E assim, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a oportunidade e passar aqui para o presbítero Edinaldo dar continuidade. Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que a gente vai servir um caldo, tá? Tá bom.
Amém, irmãos? O irmão está avisando que tem um come e bebe ali, tá? Tem um caldozinho ali para os irmãos esquentar o bucho antes de ir embora. Amém?